Vamos lá para mais uma estação que foi muito comentada após a prova. Até hoje muita gente fala dessa estação porque ela foi muito bem feita. Foi uma estação que tinha uma dinâmica muito interessante, uma estação de ginecologia e obstetrícia que tratava de quadro depressivo e violência doméstica. Se tratava de uma paciente que chegava à unidade, ela já tinha ido anteriormente, o médico havia solicitado alguns exames para ela. As queixas dela eram de apatia, cansaço e falta de prazer sexual. Era basicamente isso. E aí se imaginava que ela podia estar numa menopausa precoce, porque ela tinha 40 e poucos anos. Quando você pegava os exames estavam normais, né? Todos os parâmetros ali estavam normais e o valor de referência demonstrava isso, tá, gente? Então, muitas das vezes o pessoal fica preocupado, qual que é o valor, qual que é o valor? Na prova do Revalida, eles sempre colocam ali o valor de referência, porque cada laboratório tem um valor de referência diferente. Então, nesse caso, eles têm que colocar também o valor de referência. E aí colocaram ali o valor de referência, e aí você já sabia que não era um distúrbio hormonal, que tinha alguma coisa ali por trás daquela história. E aí cabia a você, ao médico que estava fazendo a prova, dar seguimento à investigação. Vou ler o checklist para vocês verem o que a prova cobrou dessa investigação do médico. Identifica-se, acolhe e cumprimenta a paciente de maneira adequada, mantém postura receptiva, expressão facial, direção do olhar, tronco voltado para a paciente sem cruzamento dos membros superiores, pergunta dados pessoais da paciente, nome, idade, profissão, estado civil, filhos, e aqui cita adequado, 4 ou 5, parcialmente adequado, 2 ou 3. Então, pediu para fazer uma anamnese completa aí do histórico pessoal dessa paciente. Avalia os resultados dos exames solicitados na consulta anterior e explica que estão normais. É só você olhar e ver o padrão de referência ali e falar, tá normal. Investiga as características dos ciclos menstruais. Adequado se perguntar sobre duração e regularidade das menstruações, parcialmente adequado se perguntar apenas um dos aspectos. E aí, obviamente, mesmo com os exames normais, né, com os exames comuns, você tem que fazer essa investigação aí, se a paciente menstrua ainda, quando foi a data da última menstruação, o histórico, né, obstétrico dessa paciente também é importante, e se não for importante, a atriz vai falar para você que não está no script, não consta, não faz sentido, enfim, vai te direcionar para outro lado. Mas a nossa obrigação, obviamente, sempre nesses casos é questionar. Investiga sintomas sexuais, dispareunia, vaginismo, ressecamento vaginal, anorgasmia, sangramento vaginal pós-coito, dor pélvica, adequado, pelo menos 4, parcialmente adequado, 2 ou 3. Bom, nesses casos aqui eu não lembro exatamente qual foi a resposta da paciente, mas eu me lembro que não foi tudo positivo, tá? Então, por exemplo, sangramento vaginal pós-coito não tinha, dor pélvica não tinha, eu só não me lembro se ela falava de dispareunia, tá bom? Mas a atriz especifica para você na hora. Pergunta sobre dificuldades no relacionamento com o parceiro, por exemplo, falta de intimidade, dificuldade de comunicação, brigas, ameaças e agressões físicas. Nesse caso aqui, a atriz ela foi muito bem treinada, as atrizes, né, foram muito bem treinadas, porque foi padrão. Todo mundo que você conversa na prova, a atriz tinha o mesmo aspecto, assim, sabe? Cabisbaixa, apática, triste. Quando você fazia esses questionamentos, ela não respondia diretamente, ela meio que tinha vergonha de responder essas indagações. E isso acabava nos levando a pensar mais num quadro depressivo, não necessariamente num quadro de agressão, tá? Mas se tivesse um pouquinho de atenção a mais ali, porque tem um aspecto aqui interessante que eu vou apontar para vocês, que aí você ia entender que não era só um quadro depressivo, também tinha agressão no meio. Identifica os sinais de agressão física, que são esses aí, ó. Porque ela tava com um cachecol, sabe? Um cachecol cobrindo todo o pescoço e tava com blusa de manga longa. E ela ficava passando a mão assim, tipo, demonstrando, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E para muita gente passou batida, mas se tivesse um pouquinho mais de atenção, dava para perceber que tinha alguma coisa, e aí
você pedia, né, falava para ela, por favor, retira o cachecol, ela retirava, e aí você via as marcas ali de dedos, as marcas de enforcamento. Aí se você pedisse para ela levantar a manga aqui da camisa, você ia ver as queimaduras de cigarro. Então tinha alguns detalhes aí interessantes que nos indicava o quadro de agressão também. E aí identifica os sinais de agressão física, por exemplo, pede para ver o pescoço, pergunta diretamente sobre as causas das marcas no pescoço, verbaliza a presença das marcas de violência corporal, considerar parcialmente adequado se a identificação só ocorrer após explicação das lesões pela atriz. Então, se você não falasse nada, ela ia acabar comentando, mas aí você também não ganhava o ponto. Tem que ficar atento e tem que ser ligeiro ali nesses casos, né? Percebeu, identificou, já questiona. Investiga as características dos maus tratos sofridos. Identifica o agressor, tipo de agressão, especifica se há abuso sexual, se há recorrência das agressões e há quanto tempo. Adequado pelo menos 4, parcialmente adequado 2 ou 3. Então, além disso, que era interessante você perguntar ali, porque ela falava que tinha filhos, né? Você perguntar se agrediu os filhos, porque aí se tivesse agressão com os filhos, já é uma outra história. Você teria que acionar também o conselho tutelar. Então, nesse caso aqui, tem que indagar, tem que questionar tudo. Quando foi a agressão? Quando começou isso? Que tipo de agressão? Você sofre outras agressões? O que ele fez aí? Como é que foi a situação? Indaga tudo, tá? E dá tempo para fazer. Pergunta sobre outros sintomas da síndrome depressiva. Tristeza a maior parte dos dias, quase todos os dias. Perda de interesse por atividades que eram prazerosas. Diminuição de energia, fadiga. Redução da capacidade de concentração. Redução da autoestima e confiança. Ideias de culpa e desvalia. Visão pessimista e vazia do futuro. Perturbação do sono, perturbação do apetite, adequado pelo menos 4. Eram 9 critérios ali, você tinha que perguntar 4 para ganhar esse ponto. Então, quadro depressivo, obviamente, né, a gente tem que questionar isso e tem que seguir, né, tem que questionar mais, que é um dos próximos quesitos. Se a paciente perdeu o desejo de viver, se ela já pensou em tirar a própria vida, que forma que ela pensou em tirar a própria vida, se ela tem planos para fazer isso, se ela tem data, se ela tem meios, né? Se ela falou ali, eu penso em tirar minha própria vida, de que forma que você vai fazer isso? Eu vou dar um tiro. Você tem uma arma? Tem uma arma. Isso aí é uma situação grave, aí você estratifica o risco suicida e nesses casos aí, se a paciente tem a ideação, tem planejamento e tem acesso aos meios, é um caso de internação, o paciente não pode ser tratada de forma ambulatorial, você tem que acionar ali a internação para essa paciente. Pergunta se pensa em se matar, né, o que eu falei agora, ideação suicida, entre parênteses, ou se tem intenção de se matar, intencionalidade suicida. Pergunta se tem planos de como se matar, pergunta se tem acesso a meios letais, e aí a outra, investiga fatores de risco e proteção para o suicídio. História prévia, tá? Isso daí também entra na estratificação de risco suicida, tem uma aula aqui na mentoria sobre isso. Qualquer diagnóstico psiquiátrico, então se o paciente tiver algum outro diagnóstico psiquiátrico, esquizofrenia, bipolaridade, qualquer outro, também é um alto risco suicida e necessita intervenção com internação. Abuso ou dependência de álcool também influencia. Histórico familiar de suicídio. Doença prévia grave ou crônica. Baixo suporte social e familiar também entra ali na estratificação do risco suicida. E aí, passar para o plano terapêutico. Comunica ao paciente a necessidade imediata de encaminhamento para a emergência psiquiátrica ou internação psiquiátrica. Olha que interessante, nessa estação eu também havia inicialmente pensado, ela falava que tinha uma irmã e tudo, que ela ia ficar com a irmã, e eu pensei que ela poderia ser tratada ambulatorial. Depois eu acabei voltando atrás e quando ela falou que tinha desejo suicida, que ela tinha intenção, que ela tinha planejamento, eu acabei voltando atrás e pedi a internação da paciente, eles consideraram e eu ganhei esse ponto. Então sempre lembrem-se, se mudei o diagnóstico, acredito que é outra coisa, estou seguro, volte atrás, não tenha medo, fale para o avaliador que você está voltando atrás, que você pode acabar ganhando esse ponto ainda.
Verbaliza a necessidade da presença de familiar para encaminhamento para emergência psiquiátrica ou internação psiquiátrica e pergunta se a paciente tem dúvidas, se gostaria de saber mais alguma informação ou orientação. Ela acho que ela perguntava em relação aos filhos dela ali, e meus filhos, como é que vai fazer? Vai ficar com quem? Eu não posso. E aí você falava, não, ela tinha irmã, né? Falava, não, seus filhos vão ficar com a sua irmã, fica tranquila, vai dar tudo certo, mas era necessário encaminhar ela para internação. Ok? Então, mais um checklist aí, esse interessantíssimo, um tema que está sempre em alta na prova do Revalida, pode cair novamente, estejam atentos, revisem aí quadro depressivo, quadro suicida, revisem também violência sexual, que é muito corriqueiro, e estejam preparados aí porque pode cair nas próximas estações. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.